Bom, nós vivemos tempos difíceis nos últimos anos e evidentemente que o nosso interesse se volta para o Brasil, mas nós podemos ler através das notícias, não é, que movimentos semelhantes acontecem em outros países, não é? E eu falo em relação à intolerância, eu digo em relação à radicalização de determinados pontos de vista, o incômodo de conviver com quem pensa contrário e assim por diante, não é? Além da crise política que o Brasil vive, o Brasil tem feito uma reflexão, de certa forma, às vezes radical em relação à questão da moral, não entendendo que há uma questão que ela é pública, que é, portanto, ela tem que ser disciplinada e investigada e a corrupção deve ser combatida, mas existe uma outra relação de liberdade, de pensamento, de ação, de convívio, que faz parte do cidadão, da cidadania, de cada um, não é? E é importante que a sociedade entenda, e a sociedade brasileira sempre entendeu no longo dos anos, e conviveu muito bem com suas diferenças, não é? Essas diferenças, eu digo, no plano de vista cultural, no plano de vista da sensibilidade social e dos hábitos, dos costumes, enfim. Então, essas questões são questões que são colocadas na ordem do dia quando surgem movimentos radicais, intolerantes, não tanto apenas da direita, mas também da esquerda, não é? Que não convivem bem com a diferença. Então, esse é um ponto importante. A questão da arte, ela entra nesse... Por que entra a questão da arte? Primeiro, uma questão fundamental. A arte é uma expressão transgressora. E por isso mesmo, já entre si, de certa maneira, a arte sempre provocou incômodo, a arte sempre provocou uma certa perplexidade, não é? Por estar em constante movimento. A arte, eu poderia dizer, é aquela que tenta, de alguma forma, através da sua expressão simbólica, prever um tempo futuro, prever coisas que irão acontecer através de um aprofundamento, de um entendimento das coisas como elas são. Ou seja, é uma arte que procura aprofundar naquilo que nós somos para projetar aquilo que nós poderemos ser no futuro. Por isso a arte, de certa forma, também ela escapa dessa temporalidade, não é? Dessa escatologia do tempo, não é? Então a cultura permanece. Uma obra produzida por Leonardo da Vinci há muitos séculos atrás convive perfeitamente ao lado de uma arte de um artista que produziu apenas há 10 anos atrás. Então essas questões da linguagem simbólica, elas têm uma presença social muito forte. Eu diria que essa questão que agora causa tanto incômodo na sociedade, tanto radicalismo, a questão da sexualidade, ela é uma questão que está presente na arte desde os seus primórdios. Quando nós vamos ver as primeiras imagens que a arqueologia descobriu, não é? A Vênus de Düsseldorf, por exemplo, é um símbolo sexual, não é? Um símbolo até matriarcal, um símbolo da mulher, não é? Onde o sexo em si tem uma presença muito forte na figura. Essas imagens que representam a sexualidade, elas estão presentes desde tempos remotos, não é? E outro aspecto que a arte trabalha como uma fronteira é a questão da religião, quer dizer, a questão da sexualidade que faz parte de nós, quer dizer, é impossível imaginar o ser humano sem a sexualidade, a vida sem a sexualidade, né? É ela que nos garante a continuidade, a vida, enfim. E há essa questão da religiosidade, como a religiosidade entende a questão sexual. E não entende de forma igual. O Oriente entende de uma forma, o Ocidente, principalmente com as raízes judaico-cristão, muçulmana, entende de outra forma, não é? E a questão, portanto, do corpo, né? O corpo como uma questão de precariedade, o corpo como uma questão transitória, ou seja,
o corpo que nasce, que envelhece, morre, não é? E, portanto, o corpo, a questão do pecado, a questão do castigo, a questão da dor, a questão da violência, não é? Tudo isso separando em relação com a alma. O Oriente vê de uma forma diferente essas questões, não é? E outras culturas também enxergam de maneira diferente. A arte tem um vínculo muito grande com a religiosidade, não é? E esse erotismo que nós vamos ver, por exemplo, na arte europeia, na arte ocidental, da qual nós somos herdeiros, né? Ela traz esses temas ligados ao corpo, a questão da noção do pecado, a sensualidade como uma questão de uma discussão entre o permitido e o não permitido. E essas questões sempre foram debatidas ao longo dos séculos. Há momentos de maior liberdade sexual e há momentos de menor liberdade sexual no conjunto da história. Agora, a arte sempre provocou sempre uma questão de transgressão, isso em todos os tempos, ou seja, a arte nunca se adequou, entende, ao status quo, ela sempre procurou transformar. A arte é sempre um processo de contínua transformação. E nesse sentido, a sexualidade, eu entendo no tempo presente, como um tema significativo da sociedade, uma vez de que a própria relação homem-mulher está num sentido de grande movimentação social, não é? Esse machismo que é ainda, digamos assim, prevalente na sociedade brasileira, ele percebe que há um crescimento do papel da mulher na sociedade em todos os seus aspectos. Ou seja, a mulher que ela ganhou um processo de liberdade muito grande nos anos 60, 70 do século passado, hoje há uma questão nova, que é a questão do empoderamento da mulher. E isso é um movimento que se fortalece dia a dia. O que quer dizer? Uma presença maior da mulher em todas as questões onde ela esteve fora. Por exemplo, a presença maior, cada vez maior, da mulher na política brasileira, a presença maior da mulher na economia brasileira, na ciência, nas artes e assim por diante, não é? Então, esses aspectos todos trazem no seu bojo também questões de sexualidade, não é? Outro aspecto que muda é as próprias relações sociais, ou seja, vivemos hoje tempos diferentes. E, portanto, a arte trata dessa questão com maior franqueza, com maior objetividade. E essa objetividade, essa franqueza, ela está presente em todas as mídias. Coisas inimagináveis no cinema americano de Hollywood dos anos 50 são perfeitamente normais no cinema mundial dos tempos que vivemos, né? Isso acontece com a televisão, isso acontece com a fotografia, com as imagens, com a publicidade. Ou seja, vivemos tempos de grande abertura e frontalidade no tratamento das coisas. As coisas não precisam mais ser ocultas, elas podem ser expostas, ou seja, ser explícitas e não implícitas. E evidentemente que isso acontece com as artes plásticas também. Então, diante disso, há uma série de questionamentos vem ocorrendo. O caso grave é recente, começa com o Rio Grande do Sul, com a exposição queer realizada pelo Banco Santander no Rio Grande do Sul, e que teve uma reação inesperada do público, de violência, e muito ativado pelas redes sociais, por esse movimento Brasil Livre, em que as pessoas começaram a fazer uma militância da intolerância, indo agredindo pessoas, pichando lugares, dando xingamentos, etc. Com a exposição no MAN, que está mais perto de nós, aqui em São Paulo, né, houve um caso absurdo, realmente triste. Uma exposição de arte, um artista faz uma performance na qual ele toma o elemento de uma grande artista internacionalmente reconhecida, a brasileira Lígia Clark, que faz uma coisa chamada bichos. Esses bichos são esculturas
manipuláveis, que se movimentam, são geometrias que se movimentam. E ele usou o próprio corpo como geometria, fazendo uma relação com a obra da Ligia Clark, e com o mesmo espírito interativo, em que as pessoas podiam tocar nele e ele então produzia um movimento como se fosse dessa escultura. Há uma relação mais rica ainda nessa performance, que é fazer uma referência com toda a obra posterior da Ligia Clark, voltada para a questão da sensibilidade, do tato, do olfato, da visão, de outros elementos sensoriais do corpo, não é? E ela produziu várias obras em que a procura dela era outras relações sensoriais que ficam um pouco, digamos assim, ocultas dentro da nossa relação social, né? Então, uma obra extraordinária, magnífica, não tem absolutamente nada a ver, inclusive nem ela se refere tanto à sexualidade, mas à questão mais sensorial do corpo, da carne, né? E isso foi visto como pedofilia, não há nenhuma relação com pedofilia possível, né? E aí nós vamos ter a insensatez de pessoas públicas se manifestando, chamando de pedofilia. É a tal da pós-verdade, ou se vocês quiserem, da fake news, né? Que é típica agora do nosso tempo, palavras que entraram na moda, que eu até recentemente nunca ouvido falar. E essa pós-verdade, da pedofilia inexistente, provocou discursos equivocados de políticos, inclusive até de pessoas do judiciário, não é? Agora, o mais grave ainda, militantes desse movimento foram na porta do MAN, agrediram artistas. Há um artista importante chamado Pazé, um artista em cadeira de rodas, um grande artista, né, que foi agredido, apesar da sua condição de paraplégico, né? Ele foi agredido, tomou uma gravata porque ele enfrentou essas pessoas dizendo que a arte tinha liberdade de expressão e que o museu era livre para as pessoas entrarem ou não. O museu era de livre escolha, portanto, você não era obrigatório a ver aquela performance, né? Então eu acho que esses tempos de intolerância que nós estamos vivendo, eles nos obrigam a uma reflexão. Eu acho que nós podemos tirar desse momento de violência, de agressão, de crescimento da extrema-direita, né? Tirarmos lições disso, né? E eu acredito que 2018 seja uma data importante para nós confrontarmos essas ideias, expormos uma situação em que não tenho a menor dúvida, e não sou com isso apenas um otimista, não, sou um realista. Sei que a maioria da população brasileira pensa de modo diferente, é tolerante, como sempre foi, respeituosa das diferenças e sabe conviver com o diferente. E é isso que faz do brasileiro uma das sociedades mais interessantes, mais ricas, não é, que eu vejo em tempos contemporâneos. Olha, atualmente está aberta uma exposição da maior importância, talvez a exposição mais abrangente que se fez no Brasil sobre o tema da sexualidade na arte, chama-se Histórias da Sexualidade, e uma exposição que o MASP preparou durante mais de 2 anos. Foram anos de reflexão, de estudo, e envolveu questões de organização complexas, como pedir emprestado obras de coleções do Museu da Austrália, de museus europeus, de coleções particulares e de museus dos Estados Unidos. Portanto, uma operação de grande fôlego e de custo elevado, porque essas coisas custam dinheiro, você trazer uma obra importante de um museu distante. A obra da História da Sexualidade se envolve em artistas contemporâneos, mas envolvem artistas absolutamente consagrados, Renoir, Poussin, Picasso e outras mais, né? Trouxe do exterior a obra do Francis Bacon, que é talvez um dos grandes pintores do século XX. Enfim, uma obra que mostra a força da arte no tratamento da questão das sexualidades. O curador do MASP
propôs uma exposição de grande inteligência, né? Uma exposição de grande densidade, de profundidade no tratamento dessas questões. Então são nichos, um nicho que trata, por exemplo, a questão do sexo em si, ele mesmo, a representação do sexo na arte. Outro, ao contrário, são linguagens, por exemplo, que são linguagens sobre o sexo, né? E que são as mais complexas. Por exemplo, por que você reconhece que alguma pessoa é gay? Ou que alguma pessoa tem essa ou aquela postura sexual, né? Por um conjunto muito complexo de questões, né? De vestimenta, de comportamento, de gestos, etc. Então, esse é um outro nicho que trata quando a arte se expressa por essas linguagens, aonde o subtexto, digamos assim, fala de sexualidade, né? O texto em si, não. Eu ponho um determinado lenço, o lenço não quer dizer nada, mas colocando esse lenço de uma certa forma, ele no subtexto, ele revela uma determinada sexualidade ou intenção sexual, etc. Né? Num outro tem a questão complexa, sexo e religiosidade. Quer dizer, a religião sempre tratou dessa questão sexual, né? Eu diria até, no meu ponto de vista, que a religião trata com muita densidade, muita dificuldade a questão sexual, né? E assim são vários temas, a questão do voyeurismo, a arte é importantíssimo, né? A questão do voyeur, o artista é de certo ponto um pouco um voyeur, não só o voyeur do sexo, um voyeur do mundo, né? A janela do mundo, e assim por diante, então são vários nichos. Então o artista, quando visita a exposição do MASP, não é uma sexualidade, tá? Sexo e violência, está lá, e assim por diante, sexo e mito. Então, são nichos que tratam essas questões. E os textos são muito bem trabalhados na exposição. Quem tiver a paciência de acompanhar as imagens e o texto, vai ver que há uma profunda reflexão sobre essas histórias, né, que fazem parte, digamos assim, da história da humanidade, da nossa história.